O Nair começa perguntando como ela vai e fala que ela é incrível. Ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e se ele não pode falar com ela rápido. E como ela diz que não, ele pergunta por que não e ela fala porque ele não faz o tipo dela. Ele fala que ele não precisa ser o tipo dela e que eles podem fazer pelo menos uma amizade. Ele pergunta por que ela continua andando e se ele não pode falar com ela rápido. Ele tenta se apresentar, mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta se ela tem certeza e em seguida se despede dela. Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. E fala que nós vamos ver se o humor dela vai mudar. E já agora, quando ela volta, ela pergunta qual o nome dele e já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que está tentando conhecê-lo e que ele tem um carro legal e ele fala que ele sabe que ele tem um carro legal. E em seguida pergunta e aí? Ela fala que ele está a impedindo de conhecê-la e ele fala que ela também fez isso no começo. E que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que disse isso, mas que ela acha que ele faz sim o tipo dela. E ele pergunta por que só agora. Ela diz que deu pra ver que ele está bem de vida e que com certeza vai poder cuidar dela. E ele pergunta cuidar de você e também pergunta se ela tem um namorado. E depois que ela diz que não, ele pergunta o que ela quer dizer com cuidar dela. Ele pergunta se só porque ele tem coisas legais ele vai cuidar dela. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ele cuidaria dela. E em seguida diz que ele nem sequer sabe o nome dela. Ele fala que ele não sabe quem ela é e pergunta por que ele faria isso. E depois que ela diz o nome dela pra ele, ele fala que agora isso não importa. Ele fala que perguntou o nome dela na calçada e que ela seguiu andando. Ela diz que sim, ele pergunta por que ele vai querer saber o nome dela agora. Ela fala que mudou de ideia e ele fala que ele também mudou de ideia. E em seguida diz que ele não quer mais conhecê-la. Ela fala que ela acha que ele deveria e ele pergunta por que ela acha isso. E ela diz por que ela gostou dele. E ela diz por que ela acha que ele gostou dela. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz porque ela é bonita. E em seguida ela diz que ela é do tipo de garota que cuida do homem dela. Ele pergunta como ela faz isso e ela diz que cozinha para o homem dela. Ele fala que entendeu e pergunta por que ela mudou completamente a atitude dela. Ele diz que ela foi rude com ele e que agora ela está sendo muito amigável. Ela diz que só mudou de ideia, mas ele pede para ela esperar e fala que ela só está dizendo besteira. E fala que ele quer saber se ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que gostou do carro dele, mas que também gostou dele. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela fala que é de Denver. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que é 5 meses. Ele fala que então provavelmente ela já deve conhecer a cidade um pouco mais do que ele e fala que talvez ela poderia mostrar a cidade pra ele e ela diz que com certeza. Mas ele fala que ainda não sabe se dá pra confiar nas intenções dela. E ela diz que ela realmente gostaria de poder conhecê-lo. Ele fala que a primeira impressão é a que fica e ela não passou uma boa impressão. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz que só estava dando uma volta mesmo. Ele pergunta qual o nome dela mesmo e ela diz que o nome dela é Danielle. Ele fala que ela veio de Denver e pergunta por que ela escolheu Houston. Ela fala que é um pouco mais quente, que a comida é melhor. Ele fala que a comida realmente é muito boa, diz que ele nunca esteve em Denver e pergunta se é muito longe dali. E ela diz que é de 2 a 3 horas de viagem. Ele fala que entendeu e em seguida a convida para entrar. E já esse é o momento em que ele pergunta qual o tipo dela. E ela fala que o tipo dela é alguém que seja protetor e também provedor. Ele fala que entendeu e pergunta pra ela se ela pode elaborar um pouco mais o que ela quer dizer com provedor. E depois que ela diz alguém que cuide dela, ele pergunta cuidar especificamente de quê? E ela diz cuidar de tudo. E ele pergunta de tudo e pergunta o que é tudo. Ela fala que pagar as contas dos cílios, das unhas, do cabelo, das coisas. E
ele fala que entendeu. E em seguida ela diz pra ele que ela cozinha e limpa. Ele pergunta se ela cozinha e limpa e ela diz que sim. Ele fala que então ela quer que o homem pague a conta e ela vai cozinhar e limpar e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é fiel e ela também diz que sim. Ele pergunta se ela nunca traiu e ela diz que não. Ele fala que entendeu e pergunta se não fosse esse carro se ela teria voltado pra falar com ele. E depois de pensar um pouco pra responder, ela fala que talvez. Ela fala que depende, ele fala que depende de quê? E ela fala que depende do tipo de carro que ele tivesse. Ele pergunta se ele não tivesse carro, ela fala que se ele não tivesse carro, ela não teria voltado pra falar com ele. Ele pergunta o que ela realmente está procurando, ela fala que está procurando alguém que vai cuidar dela. E ele fala que com certeza ele não é esse tipo de pessoa. E fala que ele não quer desperdiçar nem o tempo dele e nem o dela, então nesse caso vai ser melhor ela sair. E fala que desde o começo ela não passou uma boa impressão. E deseja pra ela uma boa caminhada. O Landon começa dizendo, caramba, o que nós temos aqui? Fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é incrível. Ele pergunta como ela vai e fala que os olhos dela são muito bonitos. Ela agradece e ele pergunta qual o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta como está indo o dia dela, ela fala que está indo bem apesar de estar muito quente. Ele fala que realmente está muito quente e pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que ela é da Virgínia. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela diz que há uns 2 meses. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que é muito legal. Ela fala que está gostando muito da vida na cidade, entre outras coisas. Ele pergunta o que a fez mudar para Houston e ela diz que achou melhor concluir a faculdade dela por ali. Ele fala que entendeu e pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz para ele que é naquele bairro, ele fala que então eles são vizinhos. Ela diz que sim e pergunta da onde ele é e ele fala que ele veio de Nova York. Ela pergunta de que parte, ele fala que é de Rochester. Ela fala que entendeu e diz que então ele é da costa leste, e ele fala que é verdade. Ele fala que provavelmente ela nunca ouviu falar em Rochester e fala que é uma cidade pequena em Nova York. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer melhor, já que ela é nova na cidade e que ele gostou da vibe dela. Ela diz que adoraria conhecê-lo um pouco mais, já que ela ainda não conhece quase ninguém por ali. E ele diz que isso vai ser muito legal. E em seguida pede o número dela. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que só estava dando uma volta para conhecer o lugar. Ele fala que resolveu sair para ver se o amigo dele que mora ali na frente estava em casa. Ela pergunta se é ali e ele fala que é aquela casa bem ali. E fala que o apartamento do amigo dele é logo ali na esquina. Ela pergunta se a família dele mora ali e ele diz que tem alguns primos que moram ali, mas que a maior parte da família dele mora em Nova York. Ela pergunta se ele vai trazer a família dele para ali, mas ele fala que ainda não sabe. Ele pergunta e a dela e ela diz que ali ela só tem uma irmã. Ele pergunta qual a faculdade dela e ela diz que está no BCU, que está no último ano dela e que ela foi transferida e que depois ela vai fazer uma pós-graduação. Ele fala que entendeu, diz que está muito quente ali e que ele gostaria de continuar conversando com ela. E depois que ela diz que pode ser, ele fala que o carro dele está logo ali na frente. Ele fala que eles podem sentar para conversar e ela diz que tudo bem. Ele fala que está gostando de conhecê-la e que ele quer saber mais sobre ela. Ela agradece e ele diz que não há de quê. Ele fala que não vai mentir e diz que essa garota é incrível. E fala também que ela é muito bonita. Ele pede para ela contar um pouco mais sobre ela e fala que ele ainda não sabe muito sobre ela. Ela fala que ela é vegetariana e diz que isso é um fato engraçado. Ela diz que ela gosta de academia, de surfar e também de maquiagem. Ele pergunta se ela realmente sabe surfar ou se é apenas por diversão. Ela fala que ela sabe surfar e ele pergunta se ela sabe ficar em pé e ela diz que sim. Ele fala, caramba, como você faz isso? Ela fala que é apenas equilíbrio e que trabalha muito glúteo.
ginásio. Ele fala que isso deve auxiliar na academia e ela diz que é verdade. Ela fala que ela também corre na faculdade e que ela também gosta de futebol. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 21. Ele fala que ele sabe que é pedir um pouco demais, mas pergunta qual o plano dela para daqui a 5 a 10 anos. Ela fala que pretende ter terminado o doutorado dela de oftalmologista veterinária e conta para ele que ela está se especializando em oftalmologista de animais. Ela fala que até lá ela pretende estar formada, casada e ter formado uma família. E diz também que até lá ela pretende comprar uma casa. E em seguida ela faz a mesma pergunta para ele. Ele fala que ele também pretende estar casado e mais estável financeiramente. E em seguida ele conta que ele é criador de conteúdo nas redes sociais e ela começa a rir. E pergunta se ele está falando sério. E fala que na verdade ele está filmando agora e começa a mostrar as câmeras para ela. Ela pergunta se tudo foi uma pegadinha, mas ele fala que estava falando sério. Ele fala que tem uma câmera bem pequena ali e ela pergunta se ele está falando sério. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para sair e termina pedindo para a galera se inscrever no canal e deixar o like.